Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática da etapa 6. Na aula de hoje, vamos dar início a um novo conteúdo. A gente viu perímetro, agora nós vamos ver área de figuras planas. Vamos para a nossa aula. Temos aqui o nosso roteiro da aula de hoje. O nosso conteúdo, área de figuras planas. Hoje nós vamos estar vendo a área do quadrado e do retângulo. Eu dividi esse conteúdo em duas partes. Hoje a gente vai ver a área do quadrado e do retângulo, na próxima hora a gente vê a área do triângulo, ok? Vamos focar dessa vez na área do quadrado e do retângulo. Material. Além desse vídeo, eu enviei para vocês uma apostila, não é isso? Atividades. Assistir o vídeo, ler a apostila nas páginas indicadas e resolver exemplos. Dando continuidade, nós temos área de figuras planas. Peguem aí a apostila de vocês, que eu enviei em PDF, que tudo que está aqui no slide também vocês podem acompanhar pela apostila, ok? O que é a área? A área de uma figura é a medida da superfície dessa figura, ou seja, é o espaço interno da figura. Com certeza, muitos de vocês já quase que já viram, têm uma ideia do que seja uma área, né? Pois, quando se trata de área, nós estamos praticamente dizendo o que cabe dentro de uma figura, qual o espaço dela. Enquanto o perímetro, a gente entende quais são as suas medidas, né? Todas a medida de todos os seus lados. A área, a gente praticamente determina o que cabe dentro dessa figura. Podemos dizer isso. É como se fosse dizer o que cabe dentro dessa figura. Nós temos uma observação bem importante, ó. A unidade de medida. A unidade de medida da área será sempre elevada ao quadrado e de acordo com a medida de quê? Dos lados. Por exemplo, se os lados forem em centímetro, a área será em quê? Centímetro quadrado. Observaram? Se os lados são em centímetro, a medida da área é centímetro quadrado. Se os lados forem em metro, a medida da área será em metro quadrado. Se fosse em quilômetro, medida da área, quilômetro quadrado, e por aí vai, ok? Nós vamos ver bem direitinho nos exemplos. Como eu já falei, na aula de hoje, nós vamos ver a medida, como calcular a área do quadrado e do retângulo. Lembrando, o quadrado é uma figura que tem os quatro lados iguais, enquanto o retângulo ele tem lados iguais 2 a 2, ó. Esse lado aqui é igual ao outro lado e esse lado de baixo é igual ao lado de cima, ok? Vamos estar vendo a área dessas duas figuras. Eu observo que as duas figuras elas têm quatro lados. Por isso, a forma de calcular a área é a mesma. Devido a isso, eu trouxe, logicamente, na mesma aula, né? Olha só, como ambas as figuras possuem quatro lados, a fórmula para calcular a área é a mesma. Vamos ver que fórmula é essa. Eu tenho aqui A é igual a B vezes, né, ó, a multiplicação, H. Observe, é bem simples, né? O que é que significa esse A? Esse A vai significar o quê? A área. O B é a medida da base. E o H é a medida da altura, ou seja, a área é igual a base vezes a altura. Simplesmente, gente, para calcular a área do quadrado ou do retângulo, nós devemos multiplicar base vezes altura. Vamos ver isso em exemplos. Exemplo 1. Determine a área das figuras abaixo. Tenha atenção nas medidas dos lados, ok? Essa primeira figura, que figura é essa? Eu tenho um quadrado, olha só. Essa medida aqui, esse lado aqui mede 5
E esse outro lado aqui também mede 5. Coloquei apenas esses 2 lados, porque aqui eu tenho essa medida de baixo eu chamo de base, e essa medida aqui eu chamo de altura, ok? Como é um quadrado, esses outros 2 lados também vão ser 5, mas isso não é importante na hora de calcular a área. Eu preciso saber de 2 lados apenas, base e altura. Essa outra figura é um retângulo. Qual a medida da base? Estão vendo aí? É 8. Qual a medida da altura? 3. Nós vamos calcular a área dessa figura, do quadrado e depois do retângulo. Vamos primeiro calcular a área do quadrado. Coloquei aqui, né? Ele tem a base 5 e a altura 5. Observamos, coloquei um textozinho aqui explicativo. Observamos que a base vale 5. Olha só, está aqui a base. E a altura também vale 5 centímetros. Está aqui a altura. Assim, podemos calcular A é igual a B vezes H, ou a área é igual a base vezes a altura. Quem é a base? É 5 e a altura também é 5. 5 vezes 5 eu tenho 25. A importante, ó. Como os lados estão em centímetro, a área vai ser em centímetro quadrado. Estão lembrados lá do início da aula? Como os lados é em centímetro, a área é centímetro quadrado. Assim, a área desse quadrado é 25 centímetros quadrado, ok? Como foi que a gente fez? Multiplicou base vezes altura. Dando continuidade, vamos calcular agora a área do retângulo. Eu já observo, quanto vale a base? Vale 8, posso até dizer aqui a base. Quanto vale a altura? Vale 3, aqui é a altura. Aí aqui nós temos, né? Observamos que a base vale 8 centímetros e a altura vale 3 centímetros. Assim, podemos calcular. A área vai ser igual base vezes altura. Quem é a base? É 8. Quem é a altura? 3. 8 vezes 3, 24. 24 o quê, gente? Centímetros quadrados. Por quê? Porque os lados estão em centímetro. Como os lados estão em centímetro, a área fica centímetro quadrado. Observaram aí como é simples? Calcular a área do quadrado ou do retângulo, basta apenas nós multiplicarmos base vezes altura. Vamos ver aqui mais um exemplo. Exemplo 2, eu tenho um pequeno problema. Diz o seguinte: Mário, ele fez uma horta em um terreno. Esse terreno ele possui 7 metros de comprimento e 5 metros de largura. Ele plantou cenoura e tomate nesse terreno. Ok. Pergunta: qual a área desse terreno em que Mário fez sua horta? Sempre que vier uma questãozinha assim, é bom que nós façamos um desenho, porque fica mais fácil para me observar. Desenhei aqui o terreno do Mário. Coloquei as medidas. O lado mais comprido, né, é 7, e o lado mais curto, né, que a largura é 5. Observem que figura é esta do terreno. Esse terreno tem um formato de um retângulo. Se quer saber qual é a área desse terreno, só precisa nós calcularmos. Ó. Eu observo que a base vai valer 7 metros e a altura vai valer 5 metros. Assim, nós temos base vezes altura, a área vai ser igual. A base é 7 e a altura é 5. 7 vezes 5, 35 metros quadrados. Ou seja, a área do terreno onde o Mário foi fazer lá sua horta é 35 metros quadrados. Observem, como as medidas dos lados estão em metros, a medida da área é em metros quadrados, ok? Simples e fácil. Estamos finalizando nossa aula de hoje. Era basicamente para isso, resolver alguns exemplos sobre a área do quadrado ou a área do retângulo, ok? Vejam o vídeo caso haja alguma dúvida, ou vocês podem estar entrando em contato através do WhatsApp PV.
A atividade da aula de hoje, eu enviei lá no grupo, né, do WhatsApp, 2 exemplos parecidos com esses que a gente acabou de resolver aqui no grupo. Tem aqui no vídeo, aliás. Tem lá as instruções, vocês façam, respondam e enviem, que valerá a participação na aula e a frequência, ok? Por hoje é só, pessoal. Bons estudos e até mais.